Boa noite, vou gravar, né? E como não teve jeito de eu julgar nem ontem, né? Não teve como, foi muita coisa, mas não teve jeito. Então, assim, trabalhei hoje de dia, foi muita coisa também. Então, eu tava fazendo mais um curso online e agora que tá dando pra mim, que vai dar pra me julgar, né? Mas vai ter que ser rápido, senão meu vídeo vai ficar muito grande. Eu acabei deixando meu outro telefone cair e vou ter que levar ele para o concerto de novo, né? Ele ficou quase um ano na King Cell e tem mais ou menos 6 meses que eu peguei, já deixei cair. Eu sou sem cuidado. O evangelho de hoje é Lucas 19, do 11 ao 28. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Como é só um pedacinho, senão fica muito grande, então eu vou ler só um pedacinho do Evangelho. Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem, né? Ontem, eu falo de ontem para ontem, foi muita coisa, que foi dia 18, né? Mas uma das visões que eu falo que Deus Nossa Senhora me deu mostrou algo sobre a minha descendência, algo com a minha mãe, né? Também tava falando no Evangelho, né? O Senhor mostrou alguma coisa com uma pessoa, parece que olhando em uma câmera e dizendo que foi um carro, um Gol bolinha prata, que chegou em um lugar. Mostra algo com uma família reunida, um casal de amigos, uns conhecidos e 2 homens mais velhos que não conversam, parece que são de maus e os 2 não conversam, né? Um não gosta do outro. Ele mostrou alguma coisa, um lugar com um campo de futebol, mas é porque ontem teve jogo do Brasil. Como eu não sabia, não tinha visto direito, né? Mostrou uns homens treinando, né? Mostrou algo com o senhor cuidando da grama verde. Mostrou alguma coisa com um lugar com 3 cruzes em pé. Também não entendi direito, né? E mostrou com um homem dizendo que uma mulher é um furacão. Um homem falando que uma mulher, assim, um furacão. Mostrou que ontem eu precisava ir fazer uma adoração ao Santíssimo. Mostra uma mulher pedindo para mandar um homem embora, né? Parece para despedir um homem de um serviço. Mostrou algo sobre a minha carne, isso ontem. E uma das coisas que o senhor também pediu, até tem que marcar para mim, vou ver se eu marco semana que vem, foi para nós os pecadores se confessar. Então ontem também estava falando sobre Zaqueu, né? Que todo mundo sabe que o pessoal, depois que Jesus falou que ele, Zaqueu, desce daí, hoje eu devo ficar na sua casa, né? Então aí o pessoal ficou murmurando, ele vai dormir na casa de um pecador, né? Então ontem estava falando sobre isso. Então uma das visões que Deus pediu foi para nós, todo mundo se confessar. Teve jeito de Deus julgar, mostrou algo como um vulcão em um lugar que vai estourar, né? Ele vai explodir, ainda não consegui ver aonde. Ontem a primeira leitura foi 2 Macabeus, do 6, 18 ao 31. O Senhor, em sua santa sabedoria, vê muito bem que eu, podendo escapar da morte, suporto em meu corpo as dores cruéis, provocadas pelos açoites, mas em minha alma suporto-as com alegria por causa do temor que ele tem. Então, engraçado que eu estava até rezando para ele, tem dia que parece que está tão pesado, que é como se meu corpo estivesse todo doendo. Então, foi o que ele tá, né? Foi a primeira leitura de ontem mesmo. Aí ele fala, sou partir de novo. Assim, Eleazar partiu desta vida, com sua morte deixou um exemplo de coragem e um modelo inesquecível de virtude, não só para os jovens, mas também para toda a nação, onde ele pede também que rezasse toda a nação, mas isso foi ontem. Aí o salmo foi, ao Senhor quem nos sustenta e nos protege, né? Hoje, dia 19, eu falo que o Senhor mostrou alguma coisa com uma pessoa dizendo que tirou
tudo que a pessoa tinha, né? Que tirou foi tudo. E eu ainda pus assim, não entendi o que era, mas aí onde eu vou no evangelho é que foi o que o evangelho, né? O evangelho que ele fala, né? Aquele que tem ainda será mais dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, foi a leitura de hoje, né? Que é o evangelho. O Senhor mostrou alguma coisa em um lugar com fogo muito forte, né? Que vai queimar tudo. Mostrou também, parece que um homem endemoniado perseguindo uma mulher, né? Então, esse homem que está perseguindo essa mulher, ele realmente, o que Deus mostrou não foi que ele está endemoniado, né? Mostrou algo sobre os meus ancestrais, mostrou algo sobre uma escravidão, né? Que amanhã a gente sabe que é dia da consciência negra, mas ele mostrou assim que ainda, infelizmente, e tem muitas maneiras, né? Ainda existe a escravidão. Às vezes não é só igual era antigamente, né? Mas tem várias outras escravidões que ainda a gente também precisa ser liberto, né? Mostrou algo com um homem parece sair preso dentro de um carro de polícia. E mostrou a Gé perseguindo um homem em uma avenida, né? Hoje a primeira leitura foi Macabeus 7, do 20 a 31. Naqueles dias aconteceu que foram presos 7 irmãos. Então, olha, né? Mostrou um homem saindo preso e tudo. Então, aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, e aos quais o rei, por meio de golpes de chicote, de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco que lhes era proibida. Então, um pedacinho só da primeira leitura, né? Então, quando as coisas é proibida, que Deus fala, aquilo ali não faz, então a gente não pode fazer. A carne de porco, não. Né? Deus sempre me mostra que a carne que eu preciso deixar de comer, já como pouco, né? Mas quando tem, como sim. É a carne de boi, né? Que é uma das coisas que eu preciso tirar do meu cardápio. Mas mostrou o porquê, sabe? Então, as coisas assim, para mim, é diferente, né? Não tem... ele mostra, então, assim, como eu vejo nítido. Então, não é porque é frescura, porque eu quero, não. É porque é ele que pede. O salmo de hoje é 16 e 17. Ao despertar, me saciará a vossa presença, ó Senhor. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guarda-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará a vossa presença. Então, olha que bonito, né? Então, ele mostra, eu falo que já vi o rosto de Cristo, né? Não uma vez, mas já vi sim várias vezes, e às vezes ele mostra assim, quando presença da Eucaristia ontem, né? Então, onde eu precisava fazer um pouco de adoração, precisava lá, que ele fala que ali ele está vivo, presente mesmo na Eucaristia, né? Então, assim, às vezes a gente não adianta ninguém duvidar, porque ele tá, né? O evangelho, igual eu falei, é Lucas 19, do 11 ao 28, né? O santo do dia é São Roque Gonzales e companheiros mártires. São considerados heróis da fé pela Igreja Católica. Eles foram missionários jesuítas que pregavam o evangelho entre os índios, guiaram-no no século XVII. No Paraguai, olha, esses homens enfrentaram grandes desafios e perseguições em sua missão de levar a mensagem de Cristo aos povos indígenas. Por sua coragem e dedicação, foram martirizados e sacrificaram suas vidas em nome da fé. Então, a gente sabe assim, que seguir a Deus, o caminho não é fácil, né? Infelizmente, é muita coisa, né? É muita discórdia, é muita perseguição, é muita coisa mesmo. Mas a partir do momento que a gente toma a decisão de seguir a ele, né? Não precisa da gente ter medo de nada, que é igual ele fala, né? Que ele estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. Não é mentira, né? Não é fácil, não é brincadeira. Eu que o diga, tem dia, igual eu falo para hoje mesmo, eu fui visitar o Santíssimo, eu tava falando para ele que assim, tão cansada que eu tô, muito cansada, mas não é cansado no corpo, né? É um cansaço na alma e um cansaço também da cabeça, porque é muita coisa, não é fácil, né? Tem pessoas que falam que queria ser igual a mim, mas eu ainda falo para elas, se eu fosse elas não faziam isso, porque realmente não é só coisa boa.
É muita coisa triste, né? É igual Deus e Nossa Senhora fala que a maldade está em cima da terra e infelizmente há muita coisa que ainda está para vir e que eu ainda não vi nada do que está para acontecer ainda, né? Boa noite.